Fala, gente, beleza? Tudo bem? Já vim aqui para contar uma história para vocês que aconteceu na minha família. Bom, não é muito bem assim na minha família, que era a história do Zé. O Zé, eu conheci ele como um vô, como um apelido carinhoso, sabe? Ele era um senhor bastante de idade, muito amigo da família, eu chamava ele de vô. O Zé, ele sempre contava as histórias pra gente de como foi que ele chegou aqui na nossa cidade. O Zé, ele nasceu numa cidadezinha lá em Gonçalves, fica no sul de Minas, pertinho daqui onde a gente está em Caçapava. Quando ele tinha mais ou menos uns 16, 17 anos assim, ele e o melhor amigo dele, o João, cansaram de viver numa cidadezinha pequenininha e decidiram colocar o pé na estrada. Numa noite, eles simplesmente pegaram suas coisas, pegaram suas roupas, pegou o seu violão, colocou nas costas e sumiu pela noite adentro. Depois disso ele caminhou e chegou numa cidadezinha, mas muito pequenininha, até hoje ela é muito pequenininha, que é uma cidade chamada Monteiro Lobato. Também fica aqui bem pertinho da gente. Chegando em Monteiro Lobato, ele tava lá na praça, onde tinha um coreto. E daí ele viu um pessoal chique, um pessoal cheio de dinheiro, sabe? Dava pra ver, ele falava assim, que dava pra ver que os moços tinham muito dinheiro, porque eles estavam tudo de terno, com uns chapéu assim, muito bonito, tudo muito limpo, roupa branca, roupa clara, assim, né? Daí os moços estavam bravos. Ele fala que os moços estavam lá gritando assim, falando assim, mas eu mato! Mas eu vou matar! Os dois já ficaram, olharam um pro outro assim, né? Matar? Será que é a gente? Acabamos de chegar aqui, já estão querendo matar a gente, é isso mesmo? Mas não era não. Eles chegaram mais pertinho assim. Eu mato aquele desgramado! Não aguento mais, ele vem na minha fazenda toda noite e ainda bagunça todas as coisas. Eu mato aquele... eu mato. O Zé e o João foram chegando cada vez mais perto. Um dos homens mais ricos que tava naquele grupo ali falou assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu dou 20 conto de réis. 20 conto de réis era muito dinheiro. Eu dou 20 conto de réis pra quem trazer aquele danado daquele saci pra mim. O Zé e o João olhou um pro outro. Saci? Chegando perto, os homens foram contando que, o saci, ele vai dar nó tudo nas crinas dos cavalos, azeda tudo o leite, faz o leite derramar da panela quando tá esquentando, troca o açúcar por sal, daí você vai colocar sal em alguma coisa, é açúcar, colocar açúcar, depois é sal. Ele deixa queimar as coisas. O saci, ele adora pregar peça. Mas ele adora pregar peça. E eles não aguentavam mais. O Zé olhou pro João e falou assim, o que você acha da gente tentar ir lá e conseguir esses 20 contos de réis? Mas eu tenho um plano. Vem comigo, você vai ver. O Zé pegou o violãozinho dele, colocou nas costas e foi lá falar com o moço. Falou assim, eu pego esse saci pro você aí. Eu sou caçador de saci. O moço olhou pra ele assim, caçador de saci? Sou caçador de saci sim. Tudo que você precisa pra poder caçar é uma garrafa de vidro, uma peneira de cruzeta, e eu preciso que essa garrafa tenha uma rolha e que você me dê alguma coisa pra fazer uma cruz, assim, em cima da rolha. É isso que você precisa? Isso que eu preciso. Só que é um negócio, moço. Eu acabei de vir da estrada e eu tô muito fraco pra poder pegar esse saci desse jeito que tá aqui agora. Eu preciso comer um pouco. O senhor poderia me dar um almoço, um café da tarde? O moço acho que tava meio desesperado. Ele foi lá e deu a comida pro Zé e pro João. O João, não é bobo nem nada, já entendeu os planos do Zé e foi atrás. O Zé chegou pertinho do João assim, e falou assim, se a gente não ganhar esses 20 contos de réis, pelo menos fome a gente não vai passar por um tempo, né? A gente vai ficar bem aqui, porque a gente vai almoçar. Foram lá, comeram naquela mesa farta, cheia de coisas, cheia de queijo, um monte de doce, um monte de pão diferente. E o moço chegou com as coisas que eles pediram, com a garrafa de vidro, com a peneira de cruzeta e com a rolha, entregou para eles e o Zé e o João foram pro meio do pasto.
bobo nem nada, acharam uma árvore e foram lá descansar. Não é que quando eles estavam quase pegando no sono, eles avistam de longe, assim, um redemoinho, passando bem longe, assim. Quando o Zé olhou, ele falou assim: João, a lenda é que o Saci, ele anda dentro desse redemoinho de vento. O que você acha da gente ir lá e jogar peneira só pra ver o que acontece? Pra caçar Saci, você precisa ver o redemoinho dele passando. Joga a peneira por cima. A hora que você jogar a peneira por cima e o vento parar, quer dizer que você pegou o Saci. Quando você pegar o Saci embaixo da peneira, tem que ser muito rápido, colocar a mão por baixo da peneira e tirar o gorro do Saci. Tirando o gorro do Saci, o Saci perde os poderes dele. E daí você vai poder fazer o quê? Colocar o Saci dentro da garrafa e tampar o mais rápido possível. Tampando o mais rápido possível com aquela cruz desenhada em cima da rolha. Pronto, você pegou o Saci pra você. É simples assim, mas nem tão simples, né? O Zé foi lá, pegou a peneira e falou assim: eu vou com a peneira, vou sair correndo e você vem atrás com essa garrafa de vidro e com essa rolha, beleza? Foram lá, saíram correndo no meio do pasto e corre. O Zé deu um pulo gigante assim e colocou a peneira em cima do redemoinho de vento e o vento parou na hora. Na hora que o vento parou, o Zé não acreditava. Na hora que ele viu, a peneira tava meio que se mexendo assim, o Zé contou até 3. Ô João, vou contar até 3, hein? É 1, é 2, é 3. O Zé levantou rapidinho a peneira e o João colocou a mão lá por baixo, já tirou um pano de cima, colocou o Saci pra dentro da garrafa, fechou a tampa e tava lá. A hora que ele levantou aquela garrafa ainda balançando assim, viu o Saci dentro da garrafa. E o Saci tava lá batendo no vidro, gritando com eles. Eles nem acreditavam no que estava acontecendo, viu? Foram lá, saíram correndo, largou a peneira, largou tudo no meio do mato. Chegou dentro daquele casarão que o moço tinha, onde eles foram lá e comeram à vontade. Colocou o Saci em cima da mesa, assim, ó. Pum! E depois disso, eles ganharam 20 conto de réis do fazendeiro. E eles começaram a ser conhecidos como os Caçadores de Lenda. Em Monteiro Lobato, eles ficaram por alguns anos caçando todos os sacis. Todos os sacis que tinha em Monteiro Lobato foi o Zé e o João que pegaram todos os sacis de lá. E o Zé, como eu falei pra vocês, ele adorava tocar violão. Ele fez até uma música assim, ó. Em todo mato que tem bambuzal, existe uns garoto que parece até legal. Cachimbo na boca, pula num pé só, bagunça sua casa e nas crinas ele dá nó. Ele fez um monte de musiquinha assim. E ele adorou aquele tempo que ele ficou em Monteiro Lobato. Só que, sabe o que aconteceu? Os sacis de lá foram acabando. Foram ficando difícil, eles ganharam muito dinheiro, eles cobravam, né, pra cada saci que eles pegavam, eles cobravam um dinheirinho lá e ganhavam um dinheirinho do povo. Mas já ficando assim, sem muita coisa pra fazer na cidade, também era uma cidadezinha pequena, sabe o que eles decidiram fazer? Pegar a estrada novamente. E daí ele falou assim, ó. Já passei por muita cidade, muita gente eu conheci, já botei muito saci na garrafa, e é por isso que você não vê. Você tem visto saci por aí? Pouco, né? Antes tinha pra tudo quanto é lugar. Se você não vê saci por aí, agradeça ao Zé e ao João. Depois disso, eles foram para outras cidades. Eles foram para Joanópolis, que é uma cidadezinha que fica ali pertinho. Sabe o que eles caçaram lá? Lobisomem. Depois eles foram para uma cidadezinha. Eles foram para São Francisco Xavier. Sabe o que tinha lá em São Francisco Xavier? Tinha mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Eles caçaram um monte de mula sem cabeça. Depois eles foram para outra cidade. Eles foram para uma cidade chamada Santa Branca. Em Santa Branca, sabe o que tinha? Tinha um negócio chamado Procissão das Almas.
sabia? Procissão das almas. Eles foram lá e ó, passaram por uns apuros muito bom também. Ah, eles foram até pro litoral, você sabia? Eles foram parar até em Ubatuba. Eles ganharam tanto dinheiro que eles conseguiram comprar até um carro. Acredita nisso? Eles compraram até um carro, conseguiram comprar até um carro. Chegaram lá, daí eles sabem que eles conseguiram pegar? A Yara. Eles conseguiram caçar a Yara, também ganharam um monte de dinheiro lá. Até que daí eles decidiram dar uma descansada. Eles vieram para uma cidadezinha que eu acho que vocês conhecem, que é uma cidade chamada Caçapava. Eles chegaram aqui e depois disso eles foram parar, tirar um cochilinho e dar um descanso numa praça que fica perto de uma igreja, que é a Praça da São Roque, da Igreja São Roque. Chegando ali já bem cansado ali, pararam o carro na rua, sentaram, descansaram e na frente da igreja de repente passa uma freira. Entra por uma portinha lateral ali, sabe? E os dois vão lá conversar com a freira. Eles queriam arrumar um pouso, sabe? Para você poder dormir de um dia pro outro, eles perguntaram na igreja. E daí ela falou assim, olha, pode sim, pode ficar à vontade. A freira pediu ali para dar uma ajuda com o dízimo, com as ofertas, né? E eles estavam dinheiro e tal, deram. Ó, pode ir lá no quartinho do fundo, pode ficar tranquilo, atrás da sacristia ali tem uns quartinhos, pode ficar lá, amanhã vocês conseguem aí achar uma pousada, alguma coisa do tipo para vocês ficarem, tá bom? Mas olha, toma cuidado com o Fininho. Fininho? Eles acharam melhor não perguntar pra freira do que era, quem era esse tal de Fininho, né? Vai que, sei lá, um cachorro, um gato. E arrumaram suas coisas num cantinho, deitaram assim. Já bem tarde, estavam os dois sentados, esperando o tempo passar. E o João começou a ficar meio pálido. Ele ficou branco, quase como se ele estivesse passando muito mal, sabe? Ele começou a ficar cansado, até que ele desmaiou e caiu no chão. Na hora que o Zé viu que o João tinha caído no chão, o Zé foi lá e pôs a mão assim no corpo do João. Ele tava frio, gelado. Você vê que ele ainda tava vivo, mas tava bem ruim assim. E na hora que ele colocou a mão no João, ele começou a sentir um negócio pesado assim nas costas, como se fosse um peso assim no ombro dele. E daí ele já entendeu na hora. O Fininho que a freira tava falando não era o corpo seco. Na hora que o Zé entendeu que era o corpo seco que tava nas costas dele, ele já lembrou na hora como é que faz para se livrar do corpo seco. Você sabe o que é o corpo seco? O Zé, ele tinha feito até uma música sobre o corpo seco. É assim, ó. Eu conheci um menino que não valia nada, respondia aos pais, enchia a mãe de porrada, brigava na escola, não tinha educação e ainda por cima batia nos irmãos. O corpo seco são as crianças muito malvadas que batem nos pais, que batem na família, que briguentam. Ó, gente ruim. Quando morre, vira corpo seco. Fica condenado a ficar na terra por muitos e muitos anos. Sabe por quê? Porque nem o céu, nem o inferno quer essa alma lá e manda de volta pra terra. Você acredita nisso? E era lá o Fininho, um menino travesso que voltou pra terra pra ficar assombrando. E como ele morava ali pelas redondezas da igreja de São Roque, ele acabou ficando por ali na igreja mesmo. Mas você sabe como faz pra se livrar do corpo seco? Você sabe? Primeiro você precisa sair correndo para tirar o corpo seco de cima das suas costas, para ele não sugar toda a sua alma. Você precisa passar um rio a nado. Você precisa entrar na água, você precisa mergulhar numa água. O Zé lembrou que atrás, bem atrás da igreja, tinha um córrego. Um córregozinho assim com uma água, mas acho que dava. Na hora que ele foi passando, ele saiu correndo da igreja, mas estava muito cansado. Ele estava lá andando pesado assim. Parecia muito longe, o rio que era atrás parecia que estava quilômetros e quilômetros de distância. De tão cansado que o Zé estava. E ele saiu correndo, saiu. E ele, a hora que chegou na beiradinha do rio, bem na beiradinha do rio, ele acabou desmaiando. Só que, por sorte, o Zé caiu pra frente assim e o morrinho levou ele pra dentro da água.
A hora que ele chegou dentro daquela água gelada, ele já sentiu o corpo seco indo embora, olhou pra longe assim e ele viu aquele monstro gigante, com a cara tudo feia assim, ensanguentada, com uma roupa branca assim, nossa, mas muito feio, andando assim. Foi pros lados da linha do trem assim, que tava passando ali perto, saiu correndo, foi lá pra longe assim. Ele voltou correndo pra dentro da igreja pra ver como é que o João tava. O João já tava melhor, a freira tava lá cuidando dele, mas o João não lembrava de nada. Ele falou que ele só se sentiu cansado e desmaiou. Ele conta que o João nunca acreditou nessa história. Apesar de já ter visto cada coisa, né? O João nunca acreditou nessa história. Depois disso, os dois decidiram descansar, sabia? Eles não queriam mais essa vida, não. De caçar lenda, perigoso. Vai que acontece alguma coisa e acaba que eles não conseguem mais voltar. Imagina só. E eles decidiram ficar nessa cidade que foi tão acolhedora. A freira lá arrumou uns lugarzinhos pra ele. Eles compraram uma casinha pra eles. E ficaram bem ali por anos e anos e anos. E daí eles tiveram filhos, tiveram tudo ali. E acabaram ficando em Caçapava. E daí depois de muito tempo eu conheci eles, né? Quando eu era ainda criança. Pouco antes deles falecerem, coitados, que Deus o tenha. E eles sempre cantavam a mesma história, né? Já passei por muita cidade, muita gente eu conheci. Já cacei até corpo seco, e é por isso que você não vê. Ele sempre cantava essas musiquinhas. Quando o Zé e o João decidiram ficar agora numa cidade só, descansar, o Zé, ele sempre cantava uma música pro João desse jeito assim, ó. Eu já fui muito rico, viajei, passei por aí, conheci muita gente, fiz muita coisa e quase morri. Mas eu não desisti, fui caçador, eu fui caçado por aí. Mas eu não desisti, na minha vida quase vi de tudo. Mula sem cabeça, mãe d'água, vi saci, pererê, lobisomem, corpo seco, procissão das almas. E eu não desisti, fui caçador, eu fui caçado por aí. Mas eu não desisti, a amizade vale mais que tudo. Nossas lembranças não se esgotarão. Mesmo com o dinheiro tendo perdido tudo, de você não me esqueci. Zé é bonito, né? Ele fala que de tudo que ele teve, a única coisa que durou foi a amizade. Sabe por quê? Ele foi muito rico, ele teve muito dinheiro. E depois, ele comprou carro, comprou casa, ele fez um monte de coisa. E sabe o que aconteceu? As coisas vão embora. A casa estraga. O carro quebrou, eles nem tinham ainda. Não tinha nem passado muito tempo, quebrou de um jeito que eles nem conseguiram consertar mais. Eles compraram roupa, compraram um monte de coisa. E sabe o que aconteceu? O tempo leva essas coisas embora. Mas sabe qual que é a única coisa que o tempo não leva embora? É a amizade. O Zé, ele sempre falava uma coisa. Eu quero terminar essa história agora com essa frase que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Todas as coisas que você tiver, tenha coisas que dê para guardar no coração. Porque o bolso fura. O coração não. E é com essa que eu me despeço de vocês e agradeço por esse tempinho que a gente passou junto. Espero que vocês tenham gostado muito da história. Essa história faz parte da peça Caçadores de Lenda, escrita por mim.
e tem muito mais histórias de onde veio essa.